de oração. E este momento de oração vamos começá-lo com o hino, que precisamente ao fim e ao cabo que dá aqui o mote a este tema que nós vamos escutar, que é a Quaresma em tempo de pandemia, e tem como mote estes primeiros versículos: crescem-nos as presas do caminho, pequenas flores brancas de esperança. Ora, era para ser eu a cantar, mas o Padre Luís disse não, porque senão só vou ter duas pessoas a ouvir isto, que sou eu e tu. E então eu pedi o favor a quem cante bem e pedi à irmã Martinha, e ela vai cantar. Nós vamos desligar os nossos micros, podemos acompanhá-la, mas com os microfones desligados, de ir rezando e ser esta oração o mote e a oração inicial desta nossa reflexão. Então, podemos começar, Padre? Está bem. Começas em nome do Pai e do Filho. Certo? Muito bem, sim, senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmã. Posso? Pode, irmã. Crescem nas asperezas do caminho, pequenas flores brancas de esperança, não podem os espinhos afogá-las, pois foi o amor quem as chamou à vida. A semente do bem e da verdade mistura-se a cisânia do inimigo, estende-nos, Senhor, a tua mão, salva do mal os corações feridos. O mundo inteiro pede a Deus justiça, do fundo abismo de ódio e desespero, e ouvimos Raquel inconsolável chorar os sonhos mortos de seus filhos. Quando virá o luminoso dia, em que livres da morte e do pecado, cantemos a alegria que nos trouxe a força do teu braço levantado. Escuta a nossa voz, Trindade Santa, e faz que a penitência quaresmal confirme a nossa fé e nos conduza ao encontro de Cristo glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no Como era no princípio, princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Força, Padre. Então, muito boa noite a todos, mais uma vez. É com muita alegria que aqui estou. Já cumprimentei aqueles com quem tive mais proximidade ao longo do ano passado, em que estive em Valfigueira, mas queria cumprimentar também a Leonor Caracóis, que conheci no Cristo Rei, mas ela é de Beja, é daqui de Beja, da Diocese de Beja, natural, e cumprimentá-la e gosto muito de a ver. Já nos encontramos aqui em Beja, mas com muita alegria que a vejo aqui. Em segundo lugar, naturalmente, quero agradecer ao Padre João
o convite que me fez para partilhar convosco algumas coisas sobre este momento que estamos a viver, este duplo momento, por um lado a Quaresma e a Quaresma em tempo de pandemia. Mas também dar-lhe os parabéns por esta iniciativa que tem vindo a ter e que começou, se não estou em erro, com o Padre Leonel, não é? Acho que começou com ele e eu assisti, e também dar os parabéns ao Padre Leonel pela apresentação que nos fez sobre como viver a Quaresma, tendo os olhos postos em São José, neste ano de São José, que o Papa convocou, e dizer que, para quem não sabe, que São José é também muito importante na Diocese de Beja. Ora, avançando um pouco, crescem nas asperezas do caminho pequenas flores brancas de esperança. Viver a Quaresma em tempo de pandemia. Permitam-me que leia o que escrevi, ainda que com uma tonalidade que seja de tal modo que não se perceba que é uma leitura, mas que é no fundo quase uma forma de estarmos uns com os outros a dialogar. Todavia, como escrevi, isso permite, por um lado, uma economia de tempo, e permite, por outro, que eu seja mais objetivo e claro. Então, em primeiro lugar, gostaria, antes de iniciarmos propriamente aquilo que quero dizer-vos, de fazer um pequeno esclarecimento, digamos deste modo. Portanto, o que vou partilhar convosco não nasce de uma atitude de paternalismo, isto é, de uma atitude que vos retira da vossa autonomia e liberdade, de como quem tem todas as respostas, mas de uma partilha, ou seja, pretendo transmitir alguns aspectos que resultam, por um lado, de uma leitura crente da vida, a partir da Sagrada Escritura, compreendida a partir de Cristo, e, por outro, da minha própria experiência, seja pelo que vou vivendo, rezando e pensando, seja a partir do acompanhamento de pessoas e situações. Todavia, ambos os aspectos subjetivos, no sentido em que dizem respeito ao sujeito que os partilha, que sou eu, não são um absoluto, uma resposta definitiva e única a cada pergunta, inquietação, sofrimento, angústia ou perda, porque possais estar a passar. Situações das quais algumas apenas consigo supor, como a perda de um familiar por Covid, a falência de uma empresa pessoal, o desemprego, o futuro dos filhos, enfim. O que pretendo, como disse, é abrir possibilidades de sentido a partir da fé cristã, revelada na Sagrada Escritura e na tradição, para o que possais estar a viver, para o que cada um de nós possa estar a viver. Consistindo isso, assim espero, em verdadeira partilha cristã, ou seja, conscientes que o cristianismo e a fé são um caminho que se percorre na companhia, como é bem ilustrativo o episódio de Emaús, que podemos ler no capítulo 24, 32 e seguintes do Evangelho segundo São Lucas. Feita esta consideração inicial, que me parece importante, justamente porque a maneira como cada um vive cada situação é pessoal e única, todavia ela pode ser iluminada pela fé. Pode e é. O título apresentado ao início, muito sugestivo, aliás, e que me foi sugerido pelo Padre João, é retirado do hino de vésperas do tempo da Quaresma, de um autor anónimo do século XX e adaptado por Manuel Simões, e com o qual iniciamos este momento,
cantando-o. Escolhi para ilustrar este hino, um ramo de amendoeira. Portanto, peço então que seja mostrado a quem não conhece um ramo de amendoeira. Aqui está um ramo de amendoeira em flor. Muito obrigado. Talvez o autor também nele se tenha inspirado, quer por ser uma flor branca, que cresce mesmo antes da primavera e antes que o inverno termine, quer pelo simbolismo que possui na Sagrada Escritura. No fundo, a partir desta imagem, e não só, podemos pensar o que estamos a viver no seu duplo sentido. A Quaresma e a Quaresma em tempo de pandemia. Começo então por apresentar 3 referências à amendoeira, que em hebraico se diz sheked, e que literalmente parece significar aquele que desperta, remetendo assim para aquele que nos desperta e que está vigilante, a saber, Deus, que está sempre alerta, cuidando, esperando e atento, como um pai, e não como o Big Brother que nos oferecem todos os dias e que aceitamos. De algum modo, já podemos enunciar um aspecto comum, quer à Quaresma, quer à pandemia. Qual é? Fomos e somos como que despertados do nosso pecado, seja das nossas fragilidades e incapacidades, e também do modo como temos vivido a nossa relação com Deus, com os outros, seja na família, nas amizades, no trabalho, a nossa relação com a economia, com o mundo e com a natureza. A Quaresma é este tempo em que somos convidados a despertar, a acordar, a ver melhor e mais longe. Somos convidados a um novo olhar sobre a nossa vida, como um todo, e sobre as situações que vivemos, e como as vivemos a partir da fé, mesmo as mais dolorosas e angustiantes. No fundo, nas asperezas do caminho, como nos desperta a fé a ver flores brancas de esperança a crescer. Deixo esta interrogação de fundo. Da Sagrada Escritura, destaco 2 belas referências à amendoeira. Existem outras, como por exemplo, a vara de Arão, que floresceu e deu amêndoas. Ou, no livro de Coelete, também há referência à amendoeira. Dessas imagens, destaco, para já, a que diz respeito ao candelabro de 7 braços, ou menorá, que devia estar no santuário, com as lâmpadas continuamente acesas, e que representa a plenitude, o louvor e a ação de graças a Deus, sendo que o braço central representa o Messias, para nós, Jesus Cristo. Temos aí essa imagem desse candelabro que devia estar no santuário com as lâmpadas, digamos assim, com as lâmpadas continuamente acesas. Tem 7 braços e nos braços estão, digamos, desenhados a amendoeira, representam os braços da amendoeira em flor, com flor e fruto. E por isso lemos no livro do Êxodo 25:33 que a menorá estava adornada com flores de amendoeira nos seus braços. Vamos então escutar essa passagem. Peço então a alguém, por favor, que possa abrir a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 25,
33 e seguintes. Então, alguém que toma a liberdade de ler? Posso ler. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botão e flor, e 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botão e flor no outro braço. E assim hão de ser os restantes braços que saiam do candelabro. Na haste central do candelabro haverá 4 taças em forma de flor de amendoeira, com os seus botões e flores. Haverá um botão sobre os 2 primeiros braços que saírem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. Será assim para os 6 braços do candelabro. Muito obrigado. Muito obrigado. É suficiente esta descrição. Obrigada. Ora, podemos ver. Microfone, Padre Luís, desculpe. Podemos ver que este instrumento, a par do seu valor religioso e simbólico, servia igualmente para uma função muito simples, que é iluminar. Nesse sentido, ele representa a luz que nos vem de Deus, a luz da fé, que serve para iluminar a nossa vida e as circunstâncias que vivemos. São João, no seu Evangelho, dirá que o Verbo era a vida e a luz, no prólogo. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 4. E o próprio Senhor Jesus dirá de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:2. Então, a fé também ilumina. Cristo, de braços estendidos na cruz, a menorá por excelência, e em cada braço podemos ver o Antigo e o Novo Testamento realizados nele, ilumina todo o homem e todo o mundo. Quer isto dizer, na cruz também há luz. A cruz da qual brotam pequenas flores brancas de esperança que a adornam, como a menorá, qual amendoeira em flor, ilumina a nossa vida, as nossas circunstâncias, os nossos sofrimentos, as nossas angústias e perdas, também neste tempo de pandemia que vivemos. A cruz de Cristo é aquele grande luzeiro da criação, simbolizado no círio pascal, que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Quer isto dizer que não caminhamos nas trevas, que somos despertados para a luz, que temos uma candeia que não se apaga e que pode ajudar a iluminar a nossa vida. Ora, a Quaresma, vivida neste tempo da pandemia, prepara-nos para acolher esta luz que ilumina a vida e a história. Por vezes, nas nossas vidas, marcadas por esta pandemia e não só, e as suas dolorosas consequências, como o luto, perdas, desemprego, angústias, sofrimentos e incertezas, parece que as trevas, as sombras e a escuridão se abateram sobre nós. Pelo menos assim parece. Como naquelas 3 horas da tarde em que as trevas envolveram toda a terra. Mas a verdade é que nessas horas, já estava a luz. Nelas já iluminava a verdadeira amendoeira em flor, Cristo. Ele é a verdadeira amendoeira em flor, Cristo. Cujo fruto é a manhã de Páscoa, essa amêndoa da ressurreição.
para usar estas imagens. Ora, a igreja é hoje, no tempo e na história, o lugar onde se encontra esta luz, que é Cristo, não como posse sua, mas como o santo sepulcro que acolhe o corpo do Senhor e assiste à sua ressurreição, que ilumina todo o homem. A igreja é o lugar onde professamos, celebramos e vivemos a fé na paixão, morte e ressurreição de Cristo, de modo muito concreto em cada Eucaristia. A outra referência, para além desta do candelabro e desta relação que fiz com a luz que nos vem da cruz de Cristo, que no fundo já ilumina a Quaresma e também ilumina a nossa vida neste tempo de pandemia, a outra referência a que gostaria de aludir encontra-se na famosa passagem inicial do profeta Jeremias, onde está escrito: depois foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, disse-me o Senhor, porque eu vigiarei sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Portanto, Jeremias 1, 11 a 12. Importa ter presente que esta passagem se situa na escolha e vocação do profeta Jeremias, no século VII a.C., escolhido e enviado por Deus desde o seio materno, como podemos ler em Jeremias 1, 4 a 8, para em seu nome, em nome de Deus, denunciar e anunciar uma palavra de libertação e de esperança ao povo de Israel. Embora na sua composição o livro compreenda vários períodos temporais, as profecias de Jeremias, na sua mensagem, anunciam a invasão de Jerusalém pelo emergente império da Babilônia, bem como a destruição do templo e os 70 anos de exílio de Babilônia. Ora, é neste contexto que o profeta anuncia um novo início, uma nova criação e uma nova aliança entre Deus e o povo. Como é observável ao leitor, esse anúncio, o anúncio de libertação do profeta, já está presente logo no início do livro, quando o profeta vê o quê? Um ramo de amendoeira, com toda a certeza, em flor, pois só assim seria possível distingui-lo de uma outra árvore. Relembro que a amendoeira é uma árvore cuja flor nasce mesmo antes da primavera, até mesmo em pleno inverno. Ou seja, vede a relação que existe entre o que estamos a viver em tempo de pandemia, o que significa a Quaresma. Ou seja, há uma árvore que dá uma flor em pleno inverno. Em pleno inverno. No contexto do Baixo Alentejo, onde me encontro, já podemos observar as amendoeiras em flor, concretamente na zona de Odivelas, Ferreira do Alentejo. Aqui no Baixo Alentejo há uma grande plantação de amendoeiras e, portanto, podemos ir vê-las justamente em flor. Creio até que essa imagem da amendoeira que foi mostrada, eu tirei da net, mas tenho uma fotografia muito parecida de um ramo de amendoeira. É belíssimo ver as amendoeiras em flor. Ora, esta visão de um ramo de amendoeira em flor é já prenúncio e vislumbre do que Deus fará, pois o próprio Deus
vela para que a sua palavra se cumpra. Palavra de libertação e esperança. Mas tal não significa que o povo esteja dispensado, o povo de Deus, o povo de Israel, nós, estejamos dispensados de atravessar as dificuldades já referidas, como seja a destruição do templo e o exílio. Tais vicissitudes são uma constante na própria história e caminhada do povo de Israel. Concretamente, sempre que este se afastou de Deus e se voltou para a idolatria, ou seja, quando entregou o seu coração e a sua esperança a outros deuses feitos de barro. Mas o povo também experimentou o amor, a solicitude e a misericórdia de Deus, que nunca o abandonou ou cessou de apelar à sua conversão, como proclama o profeta Jeremias. Então peço que leiam Jeremias 3, 13 a 15. Posso ler? Quem quiser. Reconhece somente a tua falta, pois foste infiel ao Senhor teu Deus e te prostituístes com deuses estrangeiros, debaixo de toda a árvore verdejante, e não escutastes a minha voz, oráculo do Senhor. Voltai, filhos rebeldes, porque eu sou o vosso dono, oráculo do Senhor. Tomar-vos-ei como um de uma cidade e dois de uma família, e hei de reconduzir-vos a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e vós vos conduzirão com inteligência e sabedoria. Muito obrigado. Ora, Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar-se, seja um exílio, seja a pandemia, seja o que for. Uma das tónicas da Quaresma é este apelo à conversão. Também, em tempo de pandemia, somos convidados, estando na Quaresma, a uma conversão do olhar, uma conversão do coração, uma conversão de atitudes. Vamos ver como. Nesta passagem, vemos como Deus dá ao seu povo pastores segundo o seu coração. Deus tem coração e, como tal, não é insensível aos nossos sofrimentos e dores, alegrias e esperanças. Antes cuida de nós e nos envia pastores em sintonia com o seu coração, que nos guiam e conduzem com a vara de Arão, para utilizar esta imagem, que floresceu, deu flores e amêndoas, como podemos ler no livro dos Números, capítulo 17, versículo 23. Ouçamos o texto. Eis que tinha florido a vara de Arão, da casa de Levi, germinara um botão, desabrochara em flores e fizera amadurecer amêndoas. Relembro, não está no texto que escrevi, mas rapidamente me veio ao espírito que uma grande devoção que é vivida em Portugal também, em Beja, mas também na Diocese de Setúbal, particularmente no Santuário do Cristo Rei, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A Diocese de Beja, a sede da Diocese de Beja, é, se calhar, a única catedral do mundo, se calhar, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E lembro aquilo que Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque, quando esta se encontrava em adoração ao Santíssimo Sacramento. Tão importante que é a adoração, como vemos, ele disse:
eis o coração que tanto ama os homens, mas deles não recebe senão indiferenças, particularmente daqueles que lhe são consagrados. Podemos ver nestes consagrados um duplo aspecto. Nós todos, como batizados, fomos consagrados, mas também aqueles que, pela imposição das mãos, receberam a consagração, digamos, sacerdotal, como diácono, mas também os consagrados, aqueles que se dedicaram à vida religiosa, seguindo o Senhor por meio dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade e da obediência, portanto, os frades e as freiras, os monges e as monjas. Portanto, Deus tem coração, um coração que tanto ama os homens, mas deles, muitas vezes, dos consagrados, só recebe indiferenças. É um sinal para nós também neste tempo que vivemos. Ora, no fundo, a vara do pastor não é para dominar e castigar o rebanho, mas é a vara da ciência e da sabedoria, da caridade e da misericórdia, da esperança e da paz, da solicitude e da companhia, cujas flores e frutos hão de brotar a seu tempo. No fundo, esta é a vara de Jesus Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, como lemos em João 10:11, e que não permite que nada nos falte, permanecendo junto de nós e conduzindo-nos até pelos vales da morte e das trevas, da doença e do sofrimento. No fundo, parafraseando o Salmo 21. Ora, na Quaresma e também nesta pandemia, percebemos que somos convidados a viver quer uma, quer outra, sobre a condução do bom pastor, que nos orienta e guia, até onde não imaginávamos, onde não suspeitávamos, onde nós próprios, muito provavelmente, não iríamos. Na Quaresma, somos convidados a esta conversão e a esta renovação do nosso coração dos falsos deuses que o povoam e dele fizeram morada. O dinheiro, o poder, o medo, a inveja, o ciúme, a ingratidão, a desesperança, etc. Nesta pandemia, de algum modo, a Quaresma também tem essa tonalidade. Experimentamos um exílio existencial e social. Isto é, sentimos-nos sós, abandonados, perdidos e angustiados. Estamos exilados uns dos outros, dos nossos convívios, das nossas relações de amizade. Experimentamos o exílio dos afetos. Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos tocar nos nossos filhos, nos nossos netos e muitas vezes até nos nossos esposos. Temos medo de ser fonte de contágio, temos medo de morrer, temos medo de adoecer, temos medo de perder o trabalho, temos medo de perder os nossos. Tudo isto nos leva a questionar e a pensar sobre o que realmente importa, o que é essencial, o que tem significado e valor na vida. Como temos vivido a nossa relação com Deus, com os outros, com a nossa família? O que precisamos de converter e de mudar? Nestas circunstâncias, compreendemos que precisamos de alterar hábitos, formas de vida centradas no supérfluo e no consumo, e que precisamos de verdadeira conversão. Diante deste cenário tão tenebroso, a fé continua a ser uma luz, uma vara e uma chave de leitura de todos estes acontecimentos. Parece-me que esta pandemia, em sintonia com a Quaresma, nos devolve ao essencial, ao que realmente importa, mas tal circunstância, tal dinamismo,
que esta quaresma e esta quaresma vivida em tempo de pandemia pode gerar, que é esse retorno ao essencial, essa conversão, tudo isso, ainda assim, não nos isenta da cruz, dos sofrimentos, das angústias. Antes, nos convoca a renovar o nosso sim, a seguir o Senhor e à nossa vida, sabendo que a fé, o cristianismo, é um caminho que se percorre, um itinerário. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Lemos em Lucas 9, 23. Para chegarmos a acolher os frutos da amendoeira em flor, é preciso percorrer o mesmo caminho que o Senhor Jesus percorreu do Palácio de Pilatos até ao Calvário. Estou a terminar. É certo que viver a situação no dia a dia, de estar sem trabalho, de ter perdido quase tudo, fazer o luto por alguém querido, de estar doente ou ter alguém doente, de procurar trabalho e nada encontrar, de ter contas a pagar e filhos para criar, se torna pesado e angustiante. Não temos dúvidas disto. Nesse sentido, nós, cristãos e comunidades cristãs, somos chamados a uma caridade ainda maior, a uma solidariedade ainda maior, ou seja, a um outro aspecto que vivemos na Quaresma, a uma esmola ainda mais generosa da nossa parte, pelo menos dos que podemos, para ir em socorro dos nossos irmãos. Amigos, esta é a caridade que nasce da celebração da Eucaristia. Repito, esta é a caridade que nasce da celebração da Eucaristia. Não há verdadeira caridade cristã que não resulte da celebração da missa, porque a missa, não está escrito isto que vou dizer, a missa é por excelência o ato maior da caridade. Isto é o meu corpo entregue por vós, isto é o meu sangue derramado por vós. É daqui que resulta a caridade cristã. Não é apenas de uma empatia pelos outros, não é apenas, sei lá, não há verdadeira caridade cristã sem a celebração da missa. Não que as outras não sejam importantes, a solidariedade, a empatia, claro, são valores também cristãos, mas a verdadeira caridade cristã resulta da celebração da missa. Continuando. Esta é a caridade que nasce da celebração da Eucaristia, da escuta da palavra de Deus e da oração pessoal e comunitária que nos abre aos outros. Pergunto, será que aqueles que nós podemos, não poderíamos renunciar um pouco mais? Privar-nos um pouco mais? E os frutos dessa privação, que resulta na chamada renúncia quaresmal, não os poderíamos e podemos partilhar com os nossos irmãos que mais precisam neste momento? Não é oportuno darmos este testemunho? Toda esta partilha que estou a fazer convosco de nada vale se pelo menos não nos inquietar. E não valerá nada se não nos conduzir a agir. Repito, esta partilha de nada vale se pelo menos não nos inquietar. E não vale nada, não valerá nada se não nos conduzir à ação. Ao que parece, a amendoeira é a única árvore que em Israel frutifica todo o ano. Atrevo-me a dizer que a amendoeira é o próprio cristianismo, a igreja, a nossa comunidade, cada um de nós.
que é chamado, e a igreja é chamada a frutificar, não uma vez ou duas, mas todo o ano. Para isso é necessário que cada um se implique, mesmo a rezar, e juntos encontremos formas criativas de ir ao encontro dos outros com a vara do amor e da esperança, ativa e criadora. Pergunto, que iniciativas podemos ter neste sentido? Que pequenos projetos podemos dinamizar? O que vamos fazer? Tinha pensado apresentar-vos também uma outra dimensão, a partir do livro e da figura de Jó e seus supostos amigos. O Padre João tinha-me também proposto isso. Mas penso que essa perspectiva já está um pouco e de algum modo aqui refletida em outros termos. E também, devo dizer, agora com propriedade, que já vai longa esta exposição. Termino deixando a mesma pergunta que ecoa ainda hoje, passados tantos séculos, e que, penso eu, não cessará como interpelação ao nosso coração. Que vês, Jeremias? Espero ter ajudado com esta partilha a que cada um na sua vida possa ver e experimentar esta resposta. Vejo um ramo de amendoeira. Chama a vossa atenção, não está no texto. Eu tenho o problema é que eu construo um texto, mas depois, quando estou a falar, vêm-me 50.000 referências. Mas gostaria de partilhar convosco ainda assim estas. Por um lado, esta pergunta de Deus, que vês? Meus caros amigos, o cristianismo e esta conversão de que falamos é também uma conversão do olhar no sentido em que é um olhar sobre si mesmo, um olhar na sua relação com Deus e um olhar na relação com os outros. Ora, o olhar, o ver, o estar atento, o realismo, ajuda-nos a compreender a situação do outro. Muitas vezes, nos evangelhos, é dito que vendo-o, viu, aproximou-se, tocou, como na parábola do bom samaritano. Vendo-o, sentiu compaixão, aproximou-se, tocou, curou-lhe as feridas, pô-lo sobre a sua própria montada. Isto é que eu, numa outra apresentação, chamei os 4 movimentos da vida espiritual. Ver, que vê Jeremias. Depois, vejo um ramo de amendoeira. Já sabemos o que significa o ramo de amendoeira. Significa, no fundo, que no meio das trevas, no meio das dores, no meio dos sofrimentos, Deus pode tirar frutos extraordinários. Pode iluminar a nossa vida, tudo aquilo que vos disse até agora. Então, pergunto ao Senhor a cada um de vós e a mim, naturalmente, principalmente a mim. Que vês, Luís? Que vês? Que eu possa dizer verdadeiramente, no meio de todas as tristezas, angústias, sofrimentos, aí, que eu possa dizer aí, vejo um ramo de amendoeira. Quer dizer, vejo uma possibilidade de salvação para este mundo, para mim e para o mundo, que é Cristo crucificado. Essa menorá por excelência, essa amendoeira em flor, cujo fruto é a manhã de Páscoa que havemos de celebrar. Então, peço desculpa e muito obrigado. Obrigado, Padre Luís. Nós agora vamos abrir um momento de perguntas, mas sem dúvida, primeiro que tudo, dar graças a Deus por esta partilha de